Alô, som. Som. Graça e paz, queridos. Um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento iniciar nosso culto, nosso devocional ao Senhor. Raquelzinha, que foi, Raquelzinha? Eu acho que sim. Glória a Deus. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim fará noite. Vamos no versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. O olhar do Senhor não é o nosso olhar. Nessa manhã, que você que está aqui, você que está me ouvindo aí na internet, saiba que você tem um Deus, que não é aquele Deus que vai olhar para você só quando você está aqui congregando na igreja. Daí você fala, vou para a igreja no domingo, porque quando vou à igreja me faz bem a semana. Não, você vem na igreja para dar o devocional, agradecer a Deus. Isso realmente vai te fazer bem. Mas o Senhor está com você em toda a sua caminhada. Se você se esconder, o texto fala aqui, em qualquer lugar que você estiver, se no mais profundo do mar, se no mais alto dos céus você estiver, ali o Senhor estará. Pense nisso e caminhe com Deus em Cristo Jesus. Tinha uma canção, Eduardo, antiga, que falava assim: se tomar as asas da alva, se habitar, conhece essa? Nos do mar, lembra dessa? Até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Mais uma vez. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão, até ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita, a tua destra me susterá.
Coloque a mão no seu coração nesta manhã. Estamos iniciando este culto. Ore ao Senhor, converse com Ele, diga para Ele: Pai, onde eu estiver, que a sua mão esteja sobre a mim, que a sua mão direita, que a sua destra, Senhor, esteja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor me acompanhe na minha caminhada, Pai, nas minhas dificuldades, Pai. Que as lutas, que elas virão, as lutas virão, mas que eu esteja preparado, Senhor. Que o Senhor esteja comigo na minha caminhada e faça a minha vitória e faça o meu testemunho ainda maior, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, celebrando neste lugar, aqui na MESE, Missão Evangélica Senhor dos Exércitos, lugar onde o Senhor separou, lugar onde o Senhor preparou, Pai, neste tempo, Senhor, para te adorar, Pai, para glorificar o seu nome. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Shirley. Glória a Deus. Fique de pé, vamos adorar a Deus. Uou. Pela fé, pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao teu povo nunca falta louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta louvor. Se as muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Os nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Aleluia! Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao teu povo nunca falta louvor. Se as muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Declare isso agora. Portais do inferno cairão, as acusações se cairão. Se muralhas da frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor. Aleluia! O Senhor é a nossa justiça.
justiça. O Senhor é a nossa justiça. Os nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bem-vindo aqui nessa manhã. Aleluia, que o seu coração esteja pronto para receber e para adorar aquele que é digno de louvor, de glória, de honra. Os céus estão abertos aqui nessa manhã. Não importa a quantidade de pessoas, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu se faço presente. O Senhor se faz presente. Amém? Então que os céus se abram aqui nessa manhã, que você dê o seu melhor louvor aqui nessa manhã. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor libera-me. Estás aqui, um trono de louvor, tua presença me curou, fascinado sou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Se abram os céus, o teu reino vem, nossa bênção no nosso Deus. E se abram os céus, o teu reino vem, nossa bênção no nosso Deus. E se abram os céus, o teu reino vem, nossa bênção no nosso Deus. E se abram os
chaves se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, venha sobre nós, Senhor. Deus, aleluia. Senhor, que os céus se abram aqui nessa manhã, Pai, que o teu reino venha mover. Aleluia, a nossa esperança, a nossa fé está somente em Ti, Pai, porque não há outro Deus além de Ti, que governa, Senhor, que governa sobre todas as coisas, que governa sobre o nosso país, sobre a nossa nação, Pai. Venha sobre nós o Teu reino, venha sobre nós o Teu reino, Pai. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração aqui nessa manhã. Aleluia. Senhor, tu és santo, Deus, tu és santo, tu és o amado da nossa alma, Pai, amado da nossa alma, aleluias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som
Pode cantar que Ele é santo. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Os anjos cantam santo, 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 santo é o Senhor meu Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Oh, aleluias. Cobre-me com tuas mãos, com poder, com poder. Vem nos esconder, Senhor. Vem nos esconder, Senhor. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és descobre-me. Cobre-me. Canta isso nessa manhã. Com tuas mãos, com poder, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cante assim. Minha alma está segura, segura em ti, sabes bem, sabes bem, em Cristo bem está minha alma, minha alma está firmada em ti, Senhor, segura em ti, Pai. Aleluia. Sabes bem, sabes bem, que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. 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 Vos abençoe nessa manhã, nesse dia, nessa semana, que a vitória possa chegar na sua casa, aonde quer que você esteja. Descansa no Senhor, descansa nos braços do Pai. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Então, querido, basta somente descansar e confiar, ter fé e praticar a fé, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos, graças a Deus, amém? Nós vamos estar orando pelas ofertas, pelo dízimo. Eu queria só ler um texto aqui muito conhecido nosso, de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? Não é bom saber que Deus cuida de nós, que o Senhor nos abençoa, Ele nos dá o pão. Aqui diz o texto que aquele que dá pão e a semente para semearmos. E o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades. Nós vemos várias passagens na Bíblia onde Deus supre a necessidade do seu povo. Nós vemos quando o povo estava lá no deserto, onde o maná descia do céu para aquele dia. E não podia pegar para o dia anterior porque aquilo se estragava. Nós vemos o cuidado de Deus suprindo a nossa necessidade a cada dia. Mas muitas vezes nós não temos a fé suficiente, né, para estar trazendo o nosso dízimo, as nossas ofertas, ofertando ao Senhor. E às vezes, queridos, nós precisamos ter essa coragem, né? Às vezes tem o temor, o medo. Nós lembramos da passagem de Pedro, né, que mesmo naquele medo, quando estavam ali naquele barco, no mar, aquele mar, né, estava à noite, e Jesus aparece lá andando sobre as águas. Eles começam a olhar, diz o texto que eles ficam atemorizados com medo. Mas mesmo com medo, Pedro fala para Jesus assim: deixa eu ir contigo. Não foi Jesus que disse assim: ó Pedro, pode vir aqui comigo. Foi Pedro, na sua coragem, na sua fé, no seu medo, ainda com medo, mas ele ainda teve a coragem de falar: deixa eu ir contigo. Então vem. E assim tem que ser nossas fé muitas vezes, querido. Talvez você tenha medo de trazer seu dízimo, sua oferta, que vai te fazer falta, mas tenha coragem, né? Enfrente esse medo, porque Deus faz muito mais. Porque fala assim: aquele que dá o pão.
E o Senhor tem nos suprido a nossa necessidade. O pão não é só o alimento, mas Ele tem suprido o nosso vestimento, no seu lar, as suas contas. Então, eu tenho abençoado nesses dias tão difíceis que estão passando na economia, no nosso país, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado pão dia após dia, tem suprido a nossa necessidade. Então nós temos que ter a coragem de enfrentar os nossos medos, nossas ansiedades, né? De congregar, de estar junto, de vir à casa de Deus, né? Estar na presença de Deus, sempre ter essa coragem. A coragem de Pedro, mesmo no medo, mesmo no temor, mesmo naquele medo, naquela situação de escuridão, olharam e pensavam que era um fantasma, mas mesmo assim ele enfrentou o medo. Jesus, se for tu, deixa eu ir contigo. Então faça prova com Deus, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, né? E oferta mesmo ao Senhor com coragem, né? Desafie mesmo a fé, desafie mesmo, né, a sua fé, e traga mesmo com fé e com confiança com Deus, né? Nós vemos que se Jesus fala assim: Pedro, vem, pode vir tranquilo. Não, mas Pedro falou assim: não, pediu além, né? Se Deus quer, muitas vezes nossas orações é assim, nós vamos orando, pedimos, e muitas vezes pedimos além, o Senhor fala: então eu vou conceder. E Pedro foi, andou no mar, nós vimos que ele foi até Jesus e conhecemos a história, depois se afundou ali e Jesus o socorreu. E assim que é Deus nas nossas vidas, tem nos socorrido, tem nos abençoado. Ele tem nos dado pão e tem nos dado também a semente para poder nos semear, amém? Se você tem uma semente aí, traga ao Senhor, amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Nós vimos que hoje muitos irmãos faltaram por causa da chuva, mas perderam, porque a chuva já estiou e nós estamos na bênção de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, nós declaramos que dependemos ao Senhor de Ti. Pai, nós pedimos ao Senhor a Tua bênção, que nossa fé seja uma fé ousada, uma fé, Senhor, de coragem, de enfrentar, Senhor, os nossos medos, nossas ansiedades. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor, a Tua igreja, Senhor, missão evangélica, Senhor dos exércitos, Senhor, aqui, local aqui deste lugar, ó Pai. Pai, fortalece os nossos pés, fortalece as nossas pernas, nossos braços, a nosso coração, a nossa mente, a nossa fé, nos fortalece, Senhor. Nós declaramos que precisamos, ó Senhor, desse fortalecimento, desse avivamento, da força, Senhor, que vem, Senhor, de Ti. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, nesses dias difíceis, ó Pai. Queremos, ó Senhor, que a Tua bênção, Senhor, nos alcance, assim como diz a Tua palavra, que a bênção do Senhor nos alcançarão, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante desta casa, Senhor. Aqueles que estão também desempregados, que não têm, Senhor, como ofertar, Pai, abençoa, Senhor, da mesma forma, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, também aquele que está ouvindo, Senhor, pela live, que eles possam também, Senhor, desejar ofertar, Senhor, através de Pix, através, Senhor, de transferência bancária, e seja também abençoado da mesma forma. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Te damos graça, porque Tu tem nos dado o pão e a semente, Senhor, e nós ofertamos ao Senhor a Ti, assim como diz a Tua palavra, nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, ao Senhor. Graças Te damos, ó Senhor, nos abençoa nesse dia para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Os irmãos podem ofertar e trazer o seu dízimo e depositar no gasofilácio. Amém? Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Que bom que nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus e Ele se faz presente neste lugar. Muito bom poder ser ministrado pelos louvores e ver como Deus é lindo. Quantas verdades nós cantamos, né? Quantas verdades nós adoramos. E se você está ligado, Deus está falando contigo desde o início. Canta esses louvores durante a semana. Procura na internet. Medita nas mensagens. Que você vai ser edificado. Vai continuar sendo edificado. Nós temos que aprender a usar as armas da nossa milícia. Pois elas são poderosas em Deus. Para desfazer as obras do inimigo, para nos posicionar no reino, para que a gente possa viver o nosso milagre mesmo, em nome do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos a fazer a leitura,
eu quero, junto com você, orar pela nossa família. Nós estamos em campanha de oração e jejum durante o mês de janeiro, né? Se você quiser, continue, porque a batalha não termina, né? Sempre, o cristão vigilante está sempre pronto para a batalha. Então, continue, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de agradecer por tudo aquilo que Deus está fazendo, por tudo aquilo que somos e por tudo aquilo que ainda virá em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, é muito bom, é muito gostoso estar em Tua casa. Poder vir, Senhor, este endereço que o Senhor reservou para que o Teu nome fosse clamado, adorado, para que o Teu nome fosse reverenciado, para que o Teu nome fosse exaltado. E nós estamos aqui, Senhor, e é gostoso vir e encontrar pessoas comprometidas com o Teu reino. Comprometidas, ó Deus, com esta fé que nos faz viver em novidade de vida, em vitória, de glória em glória. E nós entendemos que tudo isso é obra Tua, Pai. A nossa parte é assim como nós cantamos, é só descansar e ver as maravilhas, os milagres que o Senhor faz diariamente na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, nas coisas em que colocamos as nossas mãos. O Senhor é grande e poderoso e opera muito mais, muito além do nosso entendimento. Senhor, nós pedimos pela família que está aqui ausente, os nossos irmãos queridos, ó Pai. Pai, guarda, protege cada um. Senhor, eu sei que hoje é um dia diferente, nós tivemos muita chuva. Mas se tiver algo mais, ó Deus, algum espírito contrário, separando as pessoas, ó Deus, que o Senhor acabe com isso em nome do Senhor Jesus. Mas que a nossa família possa estar em paz na Tua presença, pois assim como cantamos, este é o melhor lugar. É a Tua presença, Senhor, é o melhor lugar que nós devemos estar. E que nós sejamos sábios e prudentes para alcançar a Tua presença, aonde quer que estejamos. Abençoa os nossos irmãos que estarão vendo este vídeo no YouTube, Pai Santo. Que eles também sejam abençoados e que esta unção, que é atemporal, pois ela é eterna, alcance eles no momento que eles estiverem assistindo este vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te bendizemos e Te exaltamos, ó Pai. E Te pedimos, fica conosco. Continua abrindo, descortinando em nossos corações a Tua palavra, trazendo a nós revelação, entendimento, para que possamos nos posicionar, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus e continuar vencendo para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Deus te abençoe. Nós estamos debaixo de uma palavra, né, para este ano, que está em Isaías, capítulo 43, versículo 18 em diante. Ela diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não percebeis? Porém, um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, e os chacais e as corujas, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar a beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para que me desse louvor. Aleluias! Nós temos sido ministrados nessa palavra durante o mês de janeiro, e quando Deus usou o pastor Ney para estar trazendo a nós a ministração, eu lembro bem que ele frisou muito bem essa questão. Vamos deixar para trás o que já passou, né? Vamos esquecer o que já passou. Vamos colocar Jesus nesse negócio e vamos seguir adiante. Não é verdade, amados? Depois a irmã Sônia veio ministrando sobre a grandeza de Deus, o poder que Deus tem de transformador, de sustentador, de criador, né? De uma palavra firme, eficaz, imutável, e de um amor que nos alcançou. Amém, amados? Então nós estamos caminhando na revelação dessa palavra, na revelação desse entendimento. E hoje eu estou aqui diante de vocês e do Senhor, para que o Senhor me use para completar esse entendimento. Vamos partir para lá para o Novo Testamento. O pastor Ney também ele ministrou sobre esse texto. Filipenses capítulo 3, versículo 12.
E eu creio que Deus vai trazer algo novo para nós. Eu creio que Deus vai trazer um entendimento, porque o propósito que eu tenho no meu coração é o seguinte: Senhor, se o Senhor vai fazer coisas novas, eu devo deixar o que ficou para trás. Se o Senhor é grande, é poderoso, se o Senhor me ama, então como é que eu faço isso? Como é que eu deixo as coisas para trás? Como é que eu consigo olhar para frente? Como é que eu consigo me focar em Jesus? Eu quero que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa falar através da minha vida e eu possa contribuir para que você comece a formar esse entendimento e na tua busca, na tua revelação pessoal, segundo o lugar que Deus plantou você consiga, segundo a tua vocação, você consiga caminhar nesse entendimento e crescer, até que todos nós cheguemos a um só entendimento. Amém, amados? Porque para que você e eu cresçamos, precisa ter uma prática constante, uma meditação, um meditar constante na palavra, uma busca sempre sincera e verdadeira para que Deus fale conosco. Esse negócio do conhecimento pronto, do conhecimento fácil, do fast food dos nossos dias, não nos alimenta, porque logo a gente tem fome. Mas quando você come um alimento sólido, e você fica ali como ovelha digerindo, ele te sustenta para uma jornada. Amém, amados? E a jornada que Deus tem conosco é eterna. O alimento que Deus nos dá, ele nos serve para a eternidade. No versículo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, é muito interessante, porque a igreja de Filipenses é a epístola da alegria, não é isso, presbítero Wilson, teólogo? Muitas vezes ele cita a palavra alegria, contentamento, gozo, né? Que questão de ter prazer, né? E logo em seguida aqui, no versículo 3, o tema dessa parte é a alegria cristã, a alegria da salvação, né? A alegria de estar em Deus. Ele até cita um pouquinho mais adiante no versículo, no capítulo 2, a alegria de Cristo de esvaziar de si mesmo para nos alcançar. Então, se você vem lendo esse texto, ele está falando de alegria o tempo todo. Mas uma coisa, amados, é incrível na vida do cristão, porque neste momento, aparentemente, segundo os olhos até dos contemporâneos de Paulo, e alguns que não estavam nas mesmas cadeias e prisões que ele estava, pelo amor do Evangelho, dizia lá, está padecendo porque estava em pecado, está no cativeiro porque tinha problema. Mas o que levou Paulo àquele lugar foi justamente o amor de Deus. E ele, numa prisão, no calabouço da prisão, no lugar onde as fezes caíam, alguns teólogos dizem que ele tinha fezes até no peito ali, porque ele não tinha lugar onde ficar. E que alguém ditava para ele. Ele falava a carta e tinha alguém escrevendo para ele. É o que alguns teólogos diziam. Mas em nenhum momento ele lamentou. Ele falou da alegria da salvação em Deus, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então essa epístola, ela tem um propósito de nos posicionar na vitória que nós temos em Deus, independente da circunstância, independente do que está acontecendo. Deus liberou uma palavra de vitória para a tua vida, e se você se posicionar nessa palavra, não importa o que você tem que enfrentar, você vai viver a vitória do Senhor. Ainda que a morte venha, e pareça que tudo se encerrou, a palavra que Deus falou para você vai se cumprir. Sabe, irmãos, eu provo isso pela Bíblia. Hebreus 11, os heróis da fé. Muitos deles morreram sem ver a vitória, mas a vitória deles veio e o Senhor testificou ela na palavra de Deus. Que coisa incrível. Davi disse, Deus disse a Davi, você não vai me construir casa não, mas eu te farei casa. E através da nossa da descendência de Davi, Jesus Cristo, todos os filhos de Jesus Cristo, todos os filhos de Davi, pela genealogia, são casa do Senhor. Porque hoje eu e você, a partir do momento que abrimos o coração para o Senhor Jesus, nos tornamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda. Nosso Deus, irmãos, a mente dele é muito maior do que a nossa. Quem pode dar conselhos a ele? Quem pode dizer a ele o que fazer? Mas ele diz para nós o que devemos fazer. E ele usa o Espírito Santo de Deus, usa o apóstolo Paulo para dizer o seguinte: olha, não que eu já tenha alcançado. O apóstolo Paulo está falando de crente maduro, de crente perfeito,
Ele está discutindo ali com os irmãos, ensinando a eles qual o verdadeiro caminho da fé. E ele fala o seguinte, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado em Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só até aí por enquanto. Coisa interessante. Ele começa dizendo assim, não que já haja alcançado, ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado em Cristo Jesus. Amados, quando eu vejo Paulo escrever esse versículo, eu lembro do dia da conversão dele, do dia que ele encontrou com o Mestre, e que o Senhor apareceu para ele em glória, e essa glória o cegou, e ele caiu por terra. E ele perdeu toda aquela força de que ele estava perseguindo os cristãos, que ele estava ali no zelo do amor a Deus, perseguindo os cristãos, imaginando que aquele Jesus, aquele Messias que os cristãos adoravam, era apenas um profeta, que o verdadeiro Messias ainda não tinha vindo, porque o Messias vinha de uma maneira diferente. Era o conhecimento que ele tinha. Ele tinha aquele conhecimento, e o zelo pela casa de Deus, pelo amor de Deus, fez ele perseguir os cristãos. A Bíblia diz que ele respirava ódio contra os cristãos, pediu carta e saiu aos arredores para perseguir, trancar, permitir a morte. Não foi assim que ele fez com Estevão? Ele ali consentiu com a morte de Estevão sendo apedrejado, né? E, enfim, e de repente ele tem um encontro com o Mestre e tudo muda. A primeira coisa que o Senhor faz é tirar aquela visão que ele tinha, aquela visão deturpada. Amados, isso acontece conosco também. Não sei como que você veio com Jesus, para Jesus, mas eu quero te convidar nesta manhã a trazer à tua memória o momento do teu encontro com o Mestre. Lembra quando você se encontrou com Ele? Você estava cansado, deprimido, estava com o coração amargurado, se via envolto às trevas, achava que para você não tinha mais jeito, não tinha mais solução, mas de repente estava preso a vícios, né? Talvez a sua cabeça nem funcionava mais, e eu acho tão lindo isso, porque muitas vezes tem muita gente perdida que a cabeça dela não funciona mais, mas a palavra do Senhor é firme, é fiel e verdadeira. Ela diz lá em Isaías que até os loucos acertariam o caminho do Senhor. Deus removeu a nossa loucura, limpou a nossa mente, e aí quando nós olhamos para Ele, nós nos arrependemos do nosso mau caminho, nos arrependemos de não ter andado com Ele, nos arrependemos de não ter dado guarida à palavra em algum momento que nós tivemos oportunidade, e aí tudo muda. E Ele mesmo cego, dependendo de outros, sem a sua força, Ele agora está ali pensando, o que é que vai acontecer comigo? E o Senhor fala para ele, né, no encontro, olha Paulo, eu escolhi você para padecer por amor do meu nome. Eu escolhi você que você vai ser um vaso que vai padecer por amor do meu nome. Vai para tal lugar, fica ali, aguarda ali, que eu vou ao teu encontro. Ai, que coisa linda, amados. E você passou por isso. O Senhor tocou a tua vida, ministrou ao teu coração, e você ficou ali no quarto, aguardando as instruções, aguardando o que Deus ia falar com você. E o teu quarto, sabe qual é? Aquele momento da tua intimidade com Deus, que você andava no seu carro dirigindo, e louvores ao tempo todo, andava o tempo todo orando, passava a madrugada lendo a palavra de Deus. Aquele, sabe, você olhava para a natureza, via uma ave passar e você, Deus está falando comigo tal coisa. Lembra disso? Que você tinha uma sensibilidade de criança, né? E como você era maturo naquele momento, como você tinha maturidade naquele momento, porque você lia a Bíblia, você falava assim, Jesus chorou, e você entendia, Jesus chorou porque Ele ama, e se Ele ama, Ele me ama, e é tão simples, e você teologicamente vai hoje olhar ali, mas não entendo isso mais,
Mas Deus falou ao teu coração naquele momento. Essa tua primeira vocação da intimidade com Deus, você não pode perder de jeito nenhum. Hoje o mal da igreja é que ela perdeu o seu primeiro amor. Sabe quando o vento soprava e você sentia essa brisa, é Deus acalmando o meu coração. Irmãos, sonhos, visões, tantas coisas, tantas experiências a gente tem no novo nascimento. O milagre que vivemos, a mudança, a resposta, nada mudou, amados. Nosso Senhor é o mesmo. Quem mudou foi nós. Nós que desejamos tanto a maturidade, desejamos tanto o crescimento, e fomos buscar o quê? O conhecimento. Mas não o conhecimento do nosso relacionamento com o Pai, mas o conhecimento que às vezes a gente recebe de homens que são importantes. É importante ter tutores na fé. É importante ter pessoas que contribuem com o nosso crescimento, mas nós não podemos deixar de lado a nossa intimidade, a maneira com que Deus fala conosco. E o apóstolo Paulo, ao escrever isso, ele está dizendo exatamente isso. Só eu não sou perfeito, né? Não é que esse seja o caminho, mas era a maneira com que Deus estava ali, falando com ele, no momento da sua conversão, no momento das suas mudanças, no momento que o novo homem, o Saulo de Tarso estava morrendo e o apóstolo Paulo estava nascendo. Você entende isso, amados? Deus está falando no teu coração? Irmãos, eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esqueço-me das coisas que para trás fico e avanço para que estão diante de mim. Este homem, servindo a Deus como a sua fama de inimigo da igreja, ele então vai viver um chamado que é diferente dos outros apóstolos. Porque mesmo Pedro, sabendo que Deus tinha um chamado aos gentios, Pedro só foi lá na casa de Cornélio, fez o que Deus mandou e voltou para a sua tribo, né? Voltou para a sua tribo. Bom, eu fiz o que Deus mandou, esse não é meu chamado, já passou. Pedro não entendeu o que Deus queria. Então o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ministrar a nós, os gentios. E aí não tinha ninguém para ensinar ele, a não ser o próprio Senhor, amados. Então ele vai para o seu quarto de oração, passa 3 anos sendo ministrado por Senhor no deserto, para que os segredos, as revelações do Evangelho venham sobre ele. E amados, eu acho que de todos os discípulos, o apóstolo Paulo era o que mais tinha que se apegar à lei. E ele deixa a lei de lado e entende a diferença da lei que foi entregue no Monte Horebe e a lei do Monte Sinai, a lei da fé. A lei que Deus estabeleceu em Cristo. Porque ele era judeu de judeus. Quanto à lei, fariseu, zeloso, criado aos pés de Gamaliel. Amados, para ele abrir mão de tudo isso, e como ele diz no texto aí, considerar tudo isso como esterco, como lixo, para que ele pudesse receber algo novo, foi uma luta muito grande para ele. Tanto é que ele ficou com o Senhor alguns anos no deserto, sendo ministrado, buscando o entendimento, buscando a compreensão daquilo que Deus queria, para sair para executar o seu chamado. Mas ele confiou naquilo que a palavra de Deus, na profecia de Isaías e no Novo Testamento diz: todos os meus filhos serão ensinados por mim mesmo, diz o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu sou pastor, eu tenho responsabilidade de ensinar vocês, mas eu quero dizer uma coisa para você: não abandone aquele teu momento com Deus, aquele momento, aquele jeito que Deus fala contigo. Sabe, mas pastor, Deus fala comigo quando eu estou cozinhando, quando eu estou lavando louça, quando eu estou no banheiro, quando eu estou lavando meu carro, quando eu estou dirigindo. Não importa. Arruma um jeito de ficar atento quando a inspiração vem. Guarda ela, porque ela é produtiva, ela é útil para a tua vida. Amados, eu me converti ao Senhor. E tem coisas que eu sonhei lá no início da minha fé. Coisas que até falam contra mim, mas eu uso para que eu siga firme para alcançar o prêmio da soberana vocação em Deus.
para alcançar aquilo para o qual eu fui chamado, que é de viver para a glória de Deus. Sabe aquele texto que diz lá no Novo Testamento, que diz que muitos serão salvos meio que com as labaredas do inferno chamuscando as suas vestes? Um dia eu estava na leitura no quarto lá, falando com Deus, esse texto é para mim. Só que eu falei, Senhor, eu não vou entrar no céu desse jeito, eu quero entrar no céu bem vestido, revestido de Cristo. Eu não vou aceitar essa palavra para a minha vida, mesmo sem ouvido do Senhor, porque eu quero chegar na tua presença de maneira digna da vocação com que eu fui chamado. E eu fui chamado e você foi chamada, como diz lá em Isaías, para o louvor da glória do nosso Deus. E amados, e amadas, hoje eu quero trazer um segredo para a tua vida e para a minha vida. É um segredo que me faz eu caminhar e me faz viver em Cristo. Eu aprendi uma coisa. Vamos para o versículo 14. Prossigo para o alvo. Para o alvo. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Jesus, nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o Altíssimo. Não é verdade? Nosso alvo é esse Deus triuno. Pai, Filho e Espírito, que é um só, que é nosso Deus, é nosso Pai, é nosso amigo. E Jesus não tem vergonha, nem se sente mal de nos chamar de seus irmãos. Esse Deus, aqui na figura do texto, o apóstolo Paulo está nos focando em Cristo. Por que Cristo? Porque Ele é a nossa fé. É nele que nós encontramos o mesmo Espírito que estava nele e que está no Pai. O Espírito da fé que opera em nós. E a Bíblia é muito clara, ela diz que o justo viverá Nós começamos pela fé em Jesus Cristo, não é isso? Então nós temos que continuar vivendo nesta fé. Esta fé vai tirar a gente dos rudimentos da fé e conforme a necessidade de cada um de nós, vai estabelecendo os pilares, vai construindo o templo espiritual em nós, de acordo com a vontade de Deus, amados. Não se assuste, nós vamos viver pela fé, mas o nosso alvo é Cristo. Agora, como alcançar Cristo? Como que se atinge um alvo? Nós temos ali um objetivo. Se eu tenho aquele objetivo e ficar olhando para trás, eu vou alcançar esse objetivo? Se eu tenho que ir naquela direção e eu ir na direção contrária, eu vou alcançar esse objetivo? Não vamos, né? Eu recebi uma mensagem esses dias de um pai, eu não sei se aquele homem é pastor, mas até eu coloquei no meu status e eu achei muito interessante. Ele tinha uma filhinha, que é muito rebeldezinha, era muito rebeldezinha. Então, quando ela estava fazendo as coisas e ela não ficava satisfeita, ela pegava as coisas que ela tinha, ela batia, ela jogava longe, ela gritava, e era aquele transtorno dentro da casa. E ele chamou a esposa dele e falou assim, a nossa filha ela é muito imatura. Ela é muito imatura, nós precisamos fazer algo. Aí os dois sentaram com ela e falaram, filhinha, toda vez que você tentar fazer algo e não conseguir, pede por ajuda, chama o papai, chama a mamãe, que nós iremos te ajudar. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar. Então ele disse que ela foi tendo as experiências, as dificuldades dela e pedindo ajuda para o pai e para a mãe. Ela conseguiu mudar aquele temperamento agitado, de aborrecimento que ela tinha e aprendeu a depender dos pais. Sabe o que aconteceu? Ele enxergou nela maturidade, pois ela já não era mais vergonha para ele. E ele completa dizendo, assim é a nossa relação com Deus. Nós não nascemos dependendo dele. A salvação foi um acordo que Deus fez com Jesus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus estava escondido em Deus antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado. Ele é o princípio da criação. E estava escondido.
Aí o Senhor cria os anjos, cria todas as coisas, cria o homem, e o homem cai. E lá no Éden ele dá a profecia para a mulher. Ó, mulher, vai nascer um de ti que vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai machucar o calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Consequências tiveram, mas ele já pisou a cabeça da serpente. E nós somos resultado disso. Ele nos fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Alguém disse isso aqui essa semana, mas abriu, um dia desses que passou, mas abriu o meu entendimento, amados. Não sei quem foi que, me perdoe, tá? Se você estiver aqui, que pregou isso. Mas, foi o Edson? Nossa, que coisa linda. Mas abriu assim. Jesus venceu. Sabe o que isso significa? Que nós não temos que lutar mais. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Nós temos que só nos apropriar do benefício da vitória. Aleluia! Nós temos que entender isso, amados. Você foi colocado em Cristo Jesus como mais do que vencedor. A tua luta é espiritual, não é física, não é no teu entendimento. A tua luta é em continuar dependendo de Deus. Porque se você clamar a Ele, Ele vem e resolve o nosso problema. Jesus é a solução. Nós cantamos, nós falamos, nós adoramos, nós lemos poemas, nós lemos a leitura da palavra, mas parece que o nosso entendimento não se abre para isso. Na cruz do Calvário, no auge, aparentemente, da vergonha dele, onde ele estava lá derrotando o pecado que era nosso, derrotando lá a nudez que era nossa, derrotando lá o abandono que era nosso, derrotando o afastamento do Pai que era nosso, derrotando a morte que era nosso. Ele diz, olha lá, tetelestai, está consumado, tudo está feito. Ali ele expôs a vergonha e ao vitupério todos os demônios, principados, potestades, poderes, dominações, trevas, morte, tudo foi envergonhado lá. E lá ele nos fez vitoriosos, aleluias. Então nós temos que olhar para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Deixando de olhar para si mesmo. Começa por aí. Pastor, mas sou eu que piso na bola. Foi essa carne que foi entregue à escravidão do pecado. Essa carne anda comigo. Eu sei. Mas o teu espírito foi recriado em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Pare de olhar. Mas eu pisei na bola. Sabe o que você faz? Jesus, não dá para me andar assim. Eu estou contigo. No espírito eu sou curado. Mas essa carne aqui está me envergonhando. O apóstolo Paulo passou por isso. E ele clamou por 3 vezes. Se for possível, tira esse espinho, Senhor. Tira esse espinho de mim, Senhor. E o espinho não ia embora. Não sei qual era. Alguns dizem que era uma coisa sexual. Dizem que era uma coisa na face dele. Estou preocupado com isso. Mas era algo que o afastava. O fazia se sentir menos. O fazia se sentir menos santo diante do Senhor. Menos perfeito. E ele clamou por 3 vezes. De repente o Senhor vem dar o Espírito, dá o entendimento através do Espírito para ele. Falando o quê? A minha graça te basta. Aí ele para e pensa assim, é verdade, né? Eu ando carregando isso comigo, esse problema, talvez interno, lá no meu coração. Mas isso não me derrota. Eu continuo com Cristo. Ei, meu irmão e minha irmã, você tem problema? Tem. A gente sabe que nós temos problema. Porque se nós somos perfeitos, nós estaríamos na glória. Mas se você está aqui, presente na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, se a tua fé está firme, está ativa nele, é porque Ele tem te preservado. A graça dele te basta. Então não olhe para você. Toda vez que você olha para você, para a tua fraqueza, para a carne, você vai estar fortalecendo a carne. Mas se você vive do Espírito, você não satisfaz as obras da carne. Se você olha para o Senhor, Ele vai te colocar no Espírito. Quando aquele homem foi visitar Jesus durante a noite, sacerdote, e perguntou para ele, Senhor, como é que eu faço para nascer de novo? O que eu faço para mudar? O que Jesus respondeu para ele?
tem que nascer da água do Espírito. A água é você se posicionar em fé. O Espírito é a ação de Deus. Alguém aqui tem domínio sobre o Espírito? Mas muitos de nós pensamos que tem, né? Porque a gente lê lá no livro, o apóstolo dizendo que o Espírito é sujeito ao profeta. É sujeito ao profeta quanto às manifestações. É sujeito ao profeta quanto à organização do culto. É sujeito ao profeta quanto à fé que o profeta tem para liberar o Espírito. Porque às vezes o Espírito fala coisas para nós e a gente não fala porque a gente não tem fé. O Espírito é sujeito ao profeta nessas coisas. Mas o Espírito é Deus e Ele é soberano. E Ele é poderoso para recriar todas as coisas em nossa vida. Nós temos que entender isso de uma vez por todas e deixar de olhar para nós. Olhar para Jesus. Firmemente. Olhar firmemente, como diz em Hebreus 2. 12:2. Vamos ler lá? Hebreus 12:2. Glória a Deus. Já vou encerrar, tá, queridos? Fica triste não. Hebreus 12:2. Podemos ler também: atingir o alvo é olhar para o alvo. Primeiro passo, não é? Você não vai conseguir atingir o alvo se você não estiver enxergando ele. A menos que você tenha suas outras funções muito bem desenvolvidas, como o cego normalmente tem, e consegue ter direção mesmo sem enxergar. Mas a maior parte de nós precisamos de ter uma visão limpa, né, para poder enxergar. Então, veja só que coisa linda. Olhando firmemente, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Em Efésios também diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus, à destra do trono de Deus. Sabe o que significa isso? Que onde Ele está, nós estamos também em espírito. Por isso que eu digo que só vai para o céu quem já foi. Só vai para o céu quem crê realmente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas mesmo nessa condição, existem diferentes de crente. Tem o crente que só é salvo. E ele vive a vida dele normal, sem transformação, correndo o risco de ser chamuscado. Mas tem o crente que tomou a decisão: eu quero transformação de vida. Eu quero os benefícios de estar em Cristo Jesus ainda hoje no tempo que estou vivendo. Eu quero ser vaso do Senhor. Eu quero ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu quero, se possível, receber um novo corpo capaz de transcender a cronologia, de transcender o espaço-tempo, de transcender a matéria. Irmãos, isso é possível, nós já vimos a Bíblia descrever isso. Filipe estava num lugar lá em Samaria, o fogo descendo, e aquele avivamento, e o Senhor falava para ele: vai lá para o deserto, vai ministrar lá para o eunuco. Ele vai. Deus pega o corpo dele, ó, planta lá. Ele não teve domínio sobre isso, mas o Senhor fez. E se você crê, Deus pode fazer na tua vida também. E às vezes isso acontece diariamente na nossa vida, amados. Nós estamos com tudo programado, tudo certo para a gente ir numa direção. E o Senhor fala assim: epa, não vai não. Aí, não, mas eu preciso ir, Senhor, está tudo certo. Aí você vai ligar o carro não funciona. Porque se Deus pegar você lá sentado no carro e colocar lá no lugar que você devia chegar sem passar pelo perigo, tu vai morrer do coração. Imagina que coisa assustadora. Ué, mas eu estava aqui na Vila Maria, na Vila Guilherme, de repente estou lá em Santos, no meu apartamento, vendo o que está acontecendo lá com a chuva. Né, irmão? Que coisa é essa? Eu deitei na minha cama em Guarulhos, acordei lá na África, no meio da tribo dos Buco-Buco, para servir Jesus lá, sem saber nada da língua deles. Se Deus fizer isso conosco, vai ser como? Será que a gente suporta uma situação dessa? Mas Deus é poderoso para fazer. Porque o poder dele transcende a matéria. O
poder de Deus transcende o nosso entendimento. E nós temos que nos convencer da grandiosidade de Deus, porque a pequenez da nossa carne vai cair, meu irmão e minha irmã. Quando nós nos apropriarmos daquilo que a irmã Sônia nos ensinou, da grandeza, do poder, da autoridade e do amor que Deus tem, as coisas que nós devemos deixar para trás, elas vão cair, porque a gente vai olhar para o Senhor. E sabe de uma coisa que eu amo no Senhor? Porque Ele é santo, porque Ele é puro, porque Ele é perfeito, e tudo que há nele é transferível para mim e você. Toda vez que a gente fica pertinho dEle, os atributos dEle vão nos alcançando e nos transformando. Até a gente diz isso para Ele: Senhor, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Aleluias. Nem o amor nós temos. Nós só temos porque a gente aprendeu a ser amado pelo Senhor. E como o Senhor nos ama, a gente começa a funcionar nisso também. A fé, nós só temos porque nós recebemos de presente do Senhor em Cristo Jesus. E como a gente recebeu essa fé, a gente começa a funcionar nela também. Aleluias. Você percebe como é simples viver no Senhor? Houve uma mulher que falou assim, só para a gente exemplificar, olhar firmemente para Jesus. A mulher disse o seguinte: eu não posso sair de casa porque eu sou uma imunda, uma impura. Mas eu ouvi dizer que um mestre está passando ali na minha aldeia. Ele está passando por lá. Se eu tão somente tocar na orla da veste do seu manto, eu serei curada. Ela não olha para nada. Ela deixa de lado o medo de morrer, porque ela poderia ser apedrejada. Ela deixa de lado o medo de ser apedrejada, de ser julgada. Deixa de lado o conceito dos seus familiares. Mas mulher, você já gastou tudo que tinha em médico, nada te resolveu. Não sai na rua, o povo já está aborrecido com você. O povo já te conhece, não sai na rua. E então ela põe um firme propósito: Jesus está lá e eu vou alcançar Ele. Tinha multidão, tinha dificuldade toda, e ela vai, se arrasta até que ela toca. E quando ela toca, ela para o mestre. Saía a virtude dele o tempo todo, mas aquela virtude é diferente. Naquela virtude ele viu o propósito. Ele viu uma fé que eu e você temos, uma fé que funciona. Nós só precisamos aprender como usar ela. Ela não olhou para si mesma, ela só olhou para o mestre. Ele pode resolver, eu vou tocar nele. Imagine a angústia dela. Imagina, amados, a dificuldade, a luta, mas ela não quis saber de nada. Ela olhou e falou: eu vou tocar. E tocou. Se esforçou. E foi num esforço que para nós parece físico, mas foi no esforço da fé. Pode ser que a fé te faça fazer esforços físicos. Eu não sou doido para falar que você vai cruzar os braços e vai cair do céu. Se você tiver uma fé para isso, eu aceito que caia do céu. Mas eu sei que a fé nos ensina a dar um passo em direção, outro passo em direção ao propósito que nós temos. Mas nós temos que dar esses passos na fé em Cristo Jesus. Naquelas inspirações que são tão importantes que nós recebemos no início da nossa conversão. Meu filho, faça isso. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha emprego, era empresário, fazia consultoria. O Senhor falou assim: abandona tudo, porque eu não quero você vivendo desse jeito. Senhor, mas que meu emprego é bom, eu vou sustentar a casa de Deus. A minha empresa eu recebo lá, eu dou os dízimos lá, a Alessandra ficava doida comigo. Porque eu pegava o bruto que eu recebia da minha empresa e entregava na casa do Senhor. Ela ficava doida, porque às vezes ela queria ir para a feira, eu falava: você espera. Primeiro é do Senhor. Ela ficava louca. Trouxe muito aborrecimento para ela esse meu posicionamento. E o Senhor falou assim: acaba com isso. Ah, Senhor, eu não vou ver. Aí eu fui para a igreja rica, próspera. Irmão, é o seguinte: se você ficar aqui quietinho, bonitinho, nós vamos sustentar você com alimento durante 7 meses. Aí eu, novo na fé, arrogante, eu estou na igreja para receber cesta básica, pastor? Fui lá e comprei cesta básica. Comprei muita cesta básica. Sabe aquela quantidade de cesta básica que eu comprei?
Foi referente a cada mês que eu fiquei desempregado. Mas foi tão lindo. Como eu aprendi a depender do Senhor. Como eu aprendi a viver das inspirações, dos direcionamentos. Como eu aprendi a viajar sem gasolina no carro, chegar no meu destino, aí chegar lá assim, puxa vida, agora eu vou receber uma oferta, eu vou poder voltar, né? Vou poder me alimentar, que nem alimento a gente tinha. E aí a pessoa falou assim, irmão, eu senti Deus dar o dinheiro da gasolina de volta. E só pôr gasolina e vir embora. Separar o do pedágio, a gasolina e vir embora. Quando? Mas foi tão lindo. Quanta obra, quanta bênção, quanta glória. Só porque os suspiros de Deus falavam e eu ouvia. Deus não mudou. Sabe quem mudou? Eu. Deus ainda suspira. Deus ainda fala. É eu e você que temos que estar atentos. E ei, é um tempo novo para mim e para a tua vida. Eu creio. Deus vai fazer coisas novas. E sabe a tua vidinha? Sabe o teu chamado? Sabe esse suspiro que Deus fala com você? É importante para o coletivo. Porque você estando bem, o teu testemunho sendo forte, vai edificar a minha vida, a vida do teu irmão, a vida de quem está do teu lado, do teu familiar, e a obra de Deus vai crescer, prosperar nas nossas vidas. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando, traduzindo essa palavra ao teu espírito, decodificando essa palavra ao teu espírito. E lembre-se disso. A mensagem principal: não olhe para si mesmo, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe firmemente para Ele, pois tudo vai ficar bem. Ele é o nosso alvo, Ele é a resposta, Ele é a nossa vitória. Aplauda o Senhor com alegria em nome do Senhor Jesus. Pastor Ney, encerra. Amados, vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Faça assim com a sua mão. Então vem, pastor. Então vem. Raquelzinha, ela vai viajar de avião. Vai viajar de avião agora segunda-feira, né? E também ela faz aniversário. Vou fazer oração por ela.